Oi, oi, eu sou a Adriana, do Redatora de Merda, e chegou o dia de falar de um grande favorito meu, que é Eu Sou a Lenda, escrito pelo Richard Matheson e publicado pela editora Aleph. Vou deixar um link para compra caso você se interesse. Essa foi uma leitura que a gente fez coletivamente no Clube dos Caóticos, então foi uma releitura para mim e só agregou ainda mais valor à obra. Se você quiser, tem duas formas de participar dessas leituras coletivas. A primeira é de uma forma individual, você acompanha o cronograma sugerido e pode compartilhar suas impressões usando a hashtag da leitura, e aí a partir do mês seguinte sai um vídeo aqui no canal como esse. E a segunda forma, para quem for membro do Clube dos Caóticos lá no Catarse, a partir da categoria Pura Entropia, a gente tem um grupo de discussão exclusivo para cada leitura no Telegram, com chat diário, encontros marcados via chat também para a gente debater o livro por inteiro. Então dá uma olhada no link aqui da descrição, que eu sempre deixo tudo certinho. Você pode ver quais serão as próximas leituras, caso se interesse e queira ler com a gente também, além de outras recompensas. Aproveita e me acompanha nas redes sociais, se você quiser, é claro, é @Dricheck em qualquer uma delas, estou em todos os lugares. E eu também tenho um canal no Telegram, que é o Central Redatora de M, onde eu sempre posto as principais, assim, anúncios, convites e novidades. E vamos ao conteúdo. E tem marcação na minutagem também com os principais tópicos que eu vou focar aqui no vídeo. Eu Sou a Lenda está entre os meus livros favoritos. Se eu fosse capaz de fazer um top 10, ele provavelmente estaria nesse top 10. Mas eu não sou capaz. E ele está entre os meus favoritos e está entre os meus gêneros favoritos também, que é o horror distópico e existencialista. Qual a motivação para continuar existindo? Qual a razão para querer viver? Uma obra com muitos lados e que desperta muitas reflexões sobre vida, morte, existência, sobrevivência e como todas essas coisas se contrapõem dentro de certas circunstâncias, como as circunstâncias caóticas que são apresentadas aqui. Uma praga assola o mundo e transforma cada ser vivente em criaturas da noite sedentas por sangue. O ano é 1976 e Robert Neville pode ser o último homem na Terra. Ao que parece, ele é o último sobrevivente de uma pandemia devastadora que tirou a vida de todos. Nesse cenário pós-apocalíptico, e agora no canal temos um quadro exclusivo para tratar de obras distópicas, que é O Fim Depois do Fim. Nesse cenário, ele está sozinho, morando em sua residência, lutando para manter-se vivo e sobrevivendo como pode. Ele passa seus dias em busca de comida e suprimentos e suas noites trancado em casa para se proteger dessas criaturas, porque é quando a noite chega que essas criaturas caçam. Elas ficam de plantão na frente da casa do Neville e aí sempre chamando, gritando, provocando e à espera de um deslize dele. E afinal, o que é que são essas criaturas? O que elas são? Vampiros. E a princípio são vampiros com toda a base clássica dos vampiros que a gente conhece da ficção. Não poder se expor ao sol, aversão ao alho, aversão à cruz, e eu vou explorar isso mais pra frente na parte sobre a lenda. E apesar disso, e apesar das criaturas do livro serem identificadas sempre como vampiros, por suas características, elas são consideradas a primeira aparição zumbi da literatura. E isso se intensifica pela propagação da obra que associa cenários de apocalipse automaticamente a zumbis, a figura do zumbi. Então meio que foi fazendo parte de um imaginário coletivo, mesmo por quem nunca teve contato com o livro. E com licença que eu vou abrir um parênteses gigantesco para tratar sobre esse tópico. E nessa pelas criaturas aqui, há uma especulação pelo próprio fator especulativo de duvidar da figura do vampiro, por exemplo. Eu gosto muito disso, como até Drácula é mencionado, e eles colocam ali como é que eles poderiam lutar contra algo que eles sequer acreditavam. E mais impressionante ainda, a escolha do Matheson para o Apocalipse de Vampiros, que ele escreveu nos anos 50, projetando sua história para os anos de 76 a 79,
onde diz no próprio texto: vampiros estavam fora de moda. E realmente, agora a gente no futuro sabe que não teria nenhum estouro fora do normal do tema nas mídias nessa época. Também amo como ele racionaliza a figura do vampiro, ele humaniza e animaliza ao mesmo tempo. Quando ele diz, por exemplo, mas as necessidades do vampiro são mais revoltantes que as de outros animais e as dos homens, ou então quando coloca em via de comparação questões do que pode ser pior. O que é pior? Um vampiro ou um pai que presenteia a sociedade com um filho neurótico que acaba por se tornar um político? Quem são os normais e quem são os monstros? O autor então desmistifica a figura do vampiro, que é uma criatura tão forte já na arte do horror, e busca por explicações racionais e de bases científicas, algo que se torna mais fácil para aceitar, para ser mais plausível, palpável mesmo, que é mais ou menos o que acontece com os zumbis e a noção de infecção, por exemplo. Vou ler um parágrafo aqui do texto de apoio que tem nessa edição, que é um artigo do Matthias Classen. Madison se esforça para racionalizar ou naturalizar o mito do vampiro, transplantando o monstro do além-mundo folclórico e do sobrenatural vitoriano para o tubo de ensaio médico, um modelo racional, que a gente vai ter com a teoria do germe para explicar o vampiro. Enquanto o zumbi ele é visto como uma praga e retrato da decadência por conta da putrefação do corpo, os vampiros têm uma conotação da condenação eterna, porém acompanhada de um certo apelo instigante também. Toda aquela coisa da transformação para algo mais belo. Principalmente se a gente pensa no estereótipo do vampiro vitoriano, que há um caráter sedutor, há um poder sobre-humano e sobre o humano, né? O vampiro está acima do humano. E aqui em Eu Sou a Lenda, pelo fator pandêmico, os vampiros agem como zumbis. Há uma carnificina pelo desespero, pela necessidade, mas também há um pouco pela maldade. Neville é atormentado por seu vizinho que retorna todas as noites para ficar gritando seu nome, junto com mulheres vampiras que exibem seus corpos e o provocam. E há uma questão relacionada aos pensamentos e repúdios que ele tem sobre isso, que é explicado mais à frente, que simboliza ali um retorno de sua própria esposa. E em certo momento, mais para o final, o livro questiona a desumanização e monstruosidade do próprio Neville, como seria feito com qualquer outro humano. Monstros são carregados de significados históricos culturais e se relacionam com medos e realidades presentes em cada época. Quero aproveitar para indicar 2 livros que vocês sabem que eu não me aguento, mas para quem se interessar muito por esse assunto. Um é o Ensaio sobre Mortos-Vivos, que é da editora Aller, e o outro é Ensaio sobre Vampiros e Zumbis, Psicanálise, Filosofia e Arte, da editora Luva. Ambos contam com a organização do Diego Penha e do Rodrigo Gonçalves e são incríveis. São vários e vários ensaios que elaboram compreensões dentro desses contextos voltados para o social. Vou ler aqui um trechinho da 4ª capa, que é escrito pelo Christian Dunker, que eu adoro, psicanalista, sou muito fã dele. Vampiros e zumbis são modos de ser inumano, criados por nossas próprias experiências de estranhamento, despossessão e inadequação. Não poder morrer porque já se está morto, depender radicalmente do outro, ser reduzido a apenas corpo e cérebro, experimentar o tempo como uma circularidade eterna, habitar uma errância sem horizonte de conclusão, são os modos comuns pelos quais nos fazemos monstros. Depois de um parágrafo, você vê que coisa? Me deu até vontade de deletar esse vídeo, que eu já nem sei o que eu tô fazendo mais. Incrível, incrível. Eu vou deixar na descrição os nomes certinhos também para quem se interessar, porque vale muito a pena se você curte estudar. E tal, Neville, o personagem, está sozinho com os seus pensamentos, aparentemente é o último da espécie humana, e esse ponto de não poder morrer pega muito para mim. E eu acho que pega para ele também. Tudo se acabou, tudo está um lixo, seria melhor não estar vivo, mas ele continua vivendo. Ele continua sobrevivendo, ele continua existindo. E aí nessas 3, que são linhas muito tênues, eu consigo puxar 3 paralelos. Ele continua vivendo porque se ele não viver, ele se torna um deles.
E aí ele estará vivo, estando morto para sempre. Ele continua sobrevivendo porque se ele não sobreviver, ele será vencido. E aí ele faz essa resistência à morte. E ele continua existindo, porque se ele não existir, aí que tudo acaba mesmo. Aí é a esperança que pode morrer. Eu Sou a Lenda tem muito desse sentimento em todo momento, do começo ao fim, de esperança versus desesperança. Tendo um protagonista que talvez saiba que ele é o último humano na Terra, mas ele ainda espera encontrar alguém, ainda espera encontrar uma explicação, ainda espera encontrar a solução. É algo muito bonito e é algo muito triste também, é angustiante, é desesperador. Por mais que seja uma premissa que venha atrelada à expectativa da tragédia, a gente espera sempre o pior, o mais catastrófico, né? Por ser uma distopia, ter ali um cenário pós-apocalíptico, a gente fica com um sentimento, assim como o Neville como personagem, de que alguma coisa pode acontecer ainda. Alguma coisa boa pode acontecer. E aí eu acho que isso talvez seja o que motiva, o que leva para frente. E entre todos os opostos que de certa forma convergem em algum ponto, temos a lenda. E como não há confirmações, né? Porque não há estudos, não há notícias, não há comunicação, porque não há outras pessoas no alcance do Neville, o vampiro é uma lenda. A figura do vampiro, da literatura, do cinema, da mídia, é uma lenda. Todo o universo mito vampiresco cai por terra ao se contestar a lenda. Qual que é a explicação científica da aversão ao alho, ao sol? E mais do que isso, porque os vampiros teriam medo da cruz, do crucifixo. Sei lá, um ateu, por exemplo, que vira um vampiro, ele se afastaria da cruz? Medo e culpa envolvendo religião, a pregação desesperada na tentativa da salvação e o pavor de ser castigado por um Deus. O peso está no objeto ou no que ele representa? Então tem muito contestamento de misticismos e crendices também. E nessa a gente vê que a lenda, ela é uma coisa muito mais normal, muito mais comum do que parece. Muito bem escrito em 1954, Eu Sou a Lenda é um dos maiores clássicos do horror e da ficção científica, e eu acho que ele foi adaptado 3 vezes para o cinema. A mais famosa delas é a de 2007, com Will Smith, que eu adoro demais esse filme. E assim, são propostas completamente diferentes. É importante tirar isso da frente antes, tanto de ler o livro, de ver filme, de querer comparar. O que mais tem entre essas duas obras são diferenças, tem escolhas narrativas diferentes, porque são feitas em formatos diferentes, talvez para públicos diferentes. O filme é uma grande produção que tem o foco nas perseguições, nas cenas de ação, nos embates. É um filme pipocão, enquanto o livro tem uma outra pegada mais íntima, mais focada na solidão e nos pensamentos desse homem. Uma grande leitura, um misto de emoções e um final épico. Sabe aquele livro que você nunca vai esquecer o final? Você nunca vai esquecer do final, do que você sentiu no final? Esse aqui. Indico essa leitura com muita força e com muita paixão. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Todos os detalhes, os livros que eu citei, link para compra, link do Clube dos Caóticos estarão na descrição. Se você já leu Eu Sou a Lenda, me conta o que você achou. Se você for ler, me marca, que eu adoro acompanhar. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima.